Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Estamos analisando como beneficiar os outros através da união do céu e da terra, enquanto realizamos nossos próprios desejos e desenvolvemos uma perfeita noção da condição de guerreiro. Por você ser um guerreiro, a realização de seus desejos emerge no contexto de não prejudicar os outros, não levar vantagem sobre os outros e não causar sofrimento nem a si próprio nem aos outros. Já falamos da virtude ou da essência básica da condição de guerreiro que vem com a coragem e de como isso permite que você aprecie o mundo a seu redor. Também já abordamos a possibilidade de despertar nosso instinto básico de uma bondade incondicional. Essa bondade não é nem boa nem má no sentido convencional. Baseia-se em voltar a despertar a sua própria natureza fundamental. A expressão da bondade fundamental é nosso próximo tema. Esse princípio é conhecido em tibetano como Achei. A significa primeiro ou primordial. Shi significa sopro e também força vital. Assim, Achei é o sopro ou força vital primordial. Também pode significar poder ou fonte de poder. Esse poder não é dado por agentes externos. É um poder que existe naturalmente e que é despertado uma vez mais. O fogo tem um poder em si mesmo. O vento tem um poder em si mesmo. A terra tem um poder em si mesma. O espaço tem um poder em si mesmo. Esse poder não tem começo nem fim e existe em você individualmente, inseparável da bondade fundamental. Às vezes, referem-se a Achei como uma lâmina. A bondade fundamental não pode ser demasiado ingênua. Ela possui sua própria força, a propriedade de eliminar a neurose desnecessária. Se você cuida de uma criança e a ama, de vez em quando é preciso ser incisivo com ela. Às vezes você diz sim, às vezes você diz não. Em geral, seu objetivo é ser bom com a criança. Da mesma forma, o princípio Achei manifesta a bondade fundamental através de sua força e poder de corte. Isso faz com que sejamos claros, precisos e ilimitados em nossa visão. A força da bondade fundamental nos permite permanecer bons como somos, perante todos os tipos de ataque contra essa bondade. Um dos maiores exemplos da força da bondade fundamental é a experiência do Buda no momento de sua iluminação. No exato momento da iluminação, muitas forças do mal atacaram o Buda, mas ele permaneceu puro e em estado de tranquilidade. A de Achei é aquela abertura básica fundamental, aquele espaço imperturbável e tranquilo que recebe o sopro ou força do Shei. Assim, Achei é a poderosa existência que brota da bondade fundamental. O princípio Achei possui aspectos relativos e absolutos. O Achei relativo vincula-se ao princípio fundamental da coragem. Como sabemos, para compreender a coragem, é preciso compreender o medo em si. O medo é um sentimento que tremula e vacila. Fundamentalmente, é o medo da não existência. Às vezes, o medo se revela como total covardia. Quando você está com medo, talvez deseje ficar no colo de alguém ou até mesmo se esconder em uma pilha de lixo.
porque isso ao menos traz um alento quente e de cheiro forte. Às vezes, você pode estar tão apavorado que não consegue sequer chorar, e você perde totalmente o senso de humor, perde sua boa postura e começa a se encurvar como um animal. Começa a perder todos os pontos de referência que costumavam ancorar sua existência. O seu coração fica vazio, em um sentido negativo. Você perde totalmente as características do monarca ou soberano mencionadas no último capítulo. Esse medo não é necessariamente problemático. É como uma crise de espirro, dá e passa. No entanto, você tem que analisar o seu medo. Isso é muito importante. Você não deve ser um problema para você descobrir seu medo. É bem óbvio e visível. Quando você não consegue apreciar bem um crisântemo ou o sol, é um sinal de medo. Devido ao medo, você talvez perca o senso de humor, a capacidade de apreciação e talvez bloqueie a intensidade de suas percepções. Você deve ver a intensidade do mundo fenomênico. Ao ser incapaz de fazer isso, precisa desenvolver a atenção plena e a consciência para conseguir lidar com seu medo. Observe como o medo surge, como se manifesta e como se concretiza. Ao começar a compreendê-lo, você perceberá que está mais para uma grande brincadeira do que para um grande problema. Nesse momento, você não deve tentar eliminar o medo. Ao contrário, o medo deve ser visto como os gravetos que preparam a grande fogueira da coragem. Você precisa entender o medo como o ponto de partida da coragem. O medo não é visto como preto e a coragem não é vista como branca. Você tem que se tornar amigo do medo. A coragem resulta da compreensão do medo. Aos poucos, você começa a entender por que se apavora com a não existência e, por fim, começa a compreender a coragem. No início, há uma sensação de alívio, de que você está finalmente olhando e enfrentando seu medo. Então, você passa a ter curiosidade. Quer explorar todo o campo do medo. Depois de explorá-lo, você é capaz de alcançar a verdadeira coragem. Essa coragem é bastante incisiva, como o princípio Ashai. A lâmina de Ashai corta o medo. Então a coragem desponta como senso de humor ou toque delicado. Nesse momento, você se lembra que não é apenas uma pessoa amedrontada e solitária. Você se lembra que vive em uma sociedade. Quando nos relacionamos com os outros seres humanos, tocamos nossa própria criatividade de seres humanos e começamos a expandir nosso mundo. Essa é a expressão da coragem. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.